Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema que está mudando o jogo para quem estuda. Como usar a inteligência artificial para, de certa forma, hackear nosso cérebro e aprender de verdade. E olha, não se trata só de descobrir um aplicativo novo. A gente vai falar de uma estratégia, um jeito de pensar que transforma aquela montanha de informação em conhecimento de verdade. Vamos lá? Bom, antes de falar de qualquer ferramenta de IA, a gente precisa encarar de frente um problema ou um desafio fundamental que todo mundo que estuda já sentiu na pele. Uma barreira que, na verdade, está dentro do nosso próprio cérebro. Essa sensação é familiar, né? Passar horas a fio estudando, achando que entendeu tudo, para no dia seguinte, cadê a informação? Parece que a maior parte simplesmente evaporou. É muito frustrante, mas a culpa não é nossa não. Existe uma razão biológica bem surpreendente por trás disso. Imagina só, a parte do cérebro que a gente usa para aprender, o córtex pré-frontal, funciona como se fosse uma tigelinha. A neurociência mostra que essa tigela cognitiva gasta uma energia absurda para funcionar. Tentar despejar um caminhão de informação nela de uma vez não dá certo. A maior parte simplesmente transborda, se perde. E é aqui que está a grande diferença entre a gente e as máquinas. Enquanto uma IA processa milhões de dados ao mesmo tempo, em paralelo, nosso cérebro é serial. Ele funciona mais como uma linha de montagem, sabe? Precisa de tempo para pegar uma coisa de cada vez. Então, a primeira lição é, em vez de forçar o cérebro a ser um computador, que tal usar um computador para ajudar o nosso cérebro a ser cérebro? É exatamente aqui que a tecnologia entra com tudo. A inteligência artificial não é só mais um programinha. Ela pode ser um verdadeiro superpoder que ajuda a gente a contornar essas limitações biológicas que temos para aprender. Pensa nos superpoderes que a IA oferece. Primeiro, personalização. Ela adapta o conteúdo para o seu ritmo, como um professor particular. Depois, feedback imediato, para saber na hora onde precisa melhorar. E claro, a flexibilidade de aprender quando e onde quiser. Acabou aquela história de aprendizado de tamanho único. Vamos para um exemplo prático que parece coisa de filme. O Notebook LM, do Google. Pensa nele como um assistente de estudos pessoal, só que com um diferencial incrível. Ele não usa a internet inteira para te responder. Ele usa o seu material de estudo e só ele. O processo é simples e muito poderoso. É só subir o seu material, um PDF, a transcrição de uma aula, um livro, e a partir daí, a mágica acontece. Dá para conversar com o documento, pedir resumos, mapas mentais e o melhor, criar quizzes e flashcards para se testar. Basicamente, ele transforma a leitura passiva num diálogo ativo com o conhecimento. E essa citação aqui resume tudo, né? Depois que se experimenta essa forma de interagir com o conteúdo, fica quase impossível voltar para o método antigo de só ficar grifando o texto. É uma virada de chave de verdade no jeito de estudar. Beleza, o Notebook LM resolve a parte de entender e guardar o conteúdo. Mas e na hora de apresentar esse conhecimento? Aí entra a nossa próxima ferramenta, que ataca outra dor de cabeça clássica de quem estuda: criar apresentações. O Gemma é para aquela pessoa que sabe o conteúdo de cor, mas não tem tempo ou, vamos ser sinceros, nem sempre tem o dom para o design. É só escrever um comando tipo, cria uma apresentação sobre a história da filosofia. E pronto, em segundos ele gera slides completos, com texto, imagem, tudo organizadinho. É como ter um designer profissional trabalhando para você, na hora. Mas, e esse é um mas gigante, as melhores ferramentas de IA do mundo não servem para nada se a gente não souber como operar a máquina mais complexa e importante de todas, o nosso próprio cérebro. Essa frase aqui é a chave de tudo. É a mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Muita gente usa a IA como uma muleta, só para pegar a resposta pronta. Mas o poder de verdade aparece quando a gente usa a IA como um personal trainer. Uma ferramenta que desafia, que força a gente a criar nossas próprias conexões e com isso fortalece nosso cérebro. E para usar a IA como um treinador, a gente precisa de um sistema. Um método, um protocolo de aprendizado que funcione em sintonia com a forma que o nosso cérebro foi feito para aprender. Esse sistema tem 3 pilares. O primeiro é comprimir. Em vez de tentar decorar tudo, o objetivo é achar os padrões, as ideias centrais. O segundo é compilar. Aqui a gente sai da teoria e vai para a prática, testando o conhecimento. E o terceiro, que muita gente ignora, é consolidar. É onde o descanso estratégico faz o aprendizado grudar de vez. Vamos focar um pouco no passo compilar, porque ele mostra essa diferença de um jeito brilhante. Acumular informação é ler passivamente. Dominar a informação é se testar o tempo todo, é aplicar o que se aprendeu.
E uma das melhores formas de fazer isso é tentar ensinar o conceito para alguém, ou até para a parede. Esse esforço força o cérebro a organizar e internalizar o conhecimento de verdade. E agora, o passo final, que talvez seja o mais surpreendente: consolidar. O aprendizado de verdade acontece em 2 tempos: foco e descanso. É isso mesmo. É durante o descanso que o cérebro repassa o que foi aprendido numa velocidade até 20 vezes maior, como se fosse um replay em câmera super rápida que fortalece as conexões dos neurônios. Pausas, descanso e uma boa noite de sono não são luxo, são parte do trabalho. Certo, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. De um lado, ferramentas de IA super poderosas. Do outro, o manual de instruções do nosso cérebro. Onde é que essa combinação explosiva nos leva? E chegamos ao ponto central de toda essa conversa. A IA sozinha não vai transformar ninguém num mestre em nada. A verdadeira revolução acontece quando se combina a capacidade da IA de organizar e testar a informação com uma estratégia de aprendizado humana, intencional, como o protocolo 3Cs. No fim das contas, a tecnologia está aí, mais acessível do que nunca. Algumas pessoas vão tentar cortar uma árvore com uma faquinha de plástico, enquanto outras vão usar uma serra elétrica. A IA é a serra elétrica. Saber como usar essa força toda, bom, aí a escolha de cada um. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. As barreiras para um aprendizado mais rápido e profundo estão caindo. A questão não é mais se é possível aprender melhor, mas como cada um de nós vai escolher fazer isso. O futuro do conhecimento está sendo reescrito e as ferramentas, pela primeira vez, estão nas nossas mãos.